Queria começar chamando aqui nossos convidados. Não tem muita surpresa, que ele já está aqui no telão atrás de mim. Então, Renan Dias. E aí, aqui presencialmente, infelizmente o Renan não pôde vir presencialmente com a gente, mas cedeu um tempo ali para estar com a gente online. E aqui com a gente tem também o ilustrador Willy Caldas. Pode entrar, por favor. E a gente tem também o pesquisador dessa área de erotismo, Jorge Leite. Pode entrar também, por favor. Gente, sejam muito bem-vindos aqui também. Eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem um pouco, porque eu acho que não adianta eu falar, né? Eu acho que é melhor vocês falarem sobre vocês. Então, fala um pouco quem são vocês, o trabalho de vocês. E aí, quem quiser começar daqui, Renan, se quiser começar também, vocês que sabem. Posso começar? Pode começar. Primeiro, a gente olha que está postulando. Meu nome é Renan, tenho 27 anos, moro em São Paulo, capital. Trabalho com fotografia já tem alguns anos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como funciona o projeto, minha visão sobre o erotismo e a arte em geral, né? Tem mais alguma coisa? O que você quiser. Se quiser passar já para o próximo, algum de vocês. Microfone. Oi, boa tarde. Tá ligado? Tá ligado. O meu nome é Willy, eu tenho 28 anos, eu sou ilustrador. Moro em São Paulo, sou natural da Bahia. De formações eu sou dançarino, mas já tem alguns anos que eu trabalho com ilustração. Comecei de uma maneira autodidata. E é isso. Alô, boa tarde. Meu nome é Jorge Leite Júnior, eu sou professor da Federal de São Carlos, aqui ao lado. E é isso, eu trabalho com pesquisas nessa área de sexualidade, gênero, corpo e com foco mais especificamente nesse debate sobre pornografia. Perfeito, gente. Bom, então vamos começar dando início aqui na nossa mesa. Inicialmente queria dar mais uma contextualizada, né, para a gente começar aos poucos. Então, para todo mundo aqui, se alguém não conhece o trabalho deles, a gente tem algumas obras. Não? Calma aí. Bom, enquanto a gente arruma ali, queria que vocês fossem falando um pouco das fontes de inspiração de vocês, do processo criativo, e como e por que vocês começaram a produzir arte, principalmente arte voltada para essa área do erotismo. No caso do Jorge também, o que te motivou a começar a se aprofundar nos estudos, principalmente na área da pornografia, e como vocês escolhem esses objetos de estudo ou os objetos, é estranho usar a palavra objeto, mas do meio acadêmico, então assim, mas o que vocês escolhem retratar nas artes de vocês ou nos trabalhos, enfim. E aí, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu começo. Queria dizer que a gente conseguiu aqui, arrumamos, estamos passando as fotos do Renan aqui no telão. Renan, então aproveitando, você pode começar falando? Posso sim. Bom, eu comecei a trabalhar como artístico depois que eu passei por uma situação de homofobia. E eu senti que eu precisava levar informação para as pessoas. Esse incidente aconteceu a 500 metros da minha casa, com um ex-namorado meu da época. E foi uma situação bem conturbadora, porque a gente sempre ouve falar sobre, mas a gente nunca espera que aconteça com a gente. Então, a partir do momento que isso aconteceu comigo, eu me senti encurralado e eu percebi que a maior parte das pessoas que cometem esse tipo de atrocidade são pessoas que não têm informação.
Então eu criei o Projeto Corpus, que é um projeto que foi escrito pelo Instagram, inclusive, no qual eu tratava do corpo nu, corpos reais, suas histórias, cicatrizes e todos os seus processos de autoconhecimento, os seus processos dentro de casa, na rua, porque infelizmente isso é uma coisa que acontece bastante com a gente, né? E eu vejo muitos trabalhos que tentam sempre padronizar, colocar a gente numa espécie de caixa. Então, os meus projetos de fotografia sempre foram envolvidos justamente para ir ao oposto disso, fora dessas caixinhas, e mostrar que corpos reais que a gente vê na rua, no metrô, no shopping, também tem possibilidades de ter arte, ter sensualidade e por aí vai. Muito bom. Antes de continuar, eu queria só dizer que a gente focou mesmo essa mesa no homoerotismo nas artes, até porque, e achei importante ter por situações como essa também, ter um mediador abertamente gay. Acho que isso pode levar a nossa discussão por essa 1h30 aí para um caminho bem legal. Então, o Willi ou o Jorge, vocês querem prosseguir? O homoerotismo ele surgiu no meu trabalho como temática de uma maneira muito casual, assim, na verdade. Sempre gostei bastante da figura humana, né, no desenho figurativo, e essa questão apareceu meio que em um aspecto muito técnico, porque eu tinha uma certa dificuldade em retratar figuras que se entendiam como masculinas. E, basicamente, desse período de testagem e exercícios de anatomia, aí eu comecei a trabalhar um pouco mais a nudez e a figura masculina, e aí a coisa foi escalando assim, de uma maneira, e acabou virando esse espaço onde eu deposito esse caráter mais expressivo do desejo mesmo. Então, o erotismo surgiu de uma maneira bem casual assim, no meu trabalho. Aqui a gente está passando agora algumas ilustrações do Willi. Desde já sigam ele no Instagram, @peixes3x. Alô, bom, a minha é mais acadêmica, né? No sentido assim, eu entrei na universidade um pouco mais velho, com quase 30 anos. Até então eu tinha começado 2 faculdades, parei, aí eu fui fazer sério mesmo, ciências sociais, quase no fim dos anos 90. Eu entrei em 96, 97, uma coisa assim. E aí eu já conhecia as obras do Marquês de Sade e já curtia BDSM. E aí eu via que tinha uma diferença bem grande entre esses 2 discursos, né? E aí lá eu fiz a PUC de São Paulo, e lá na época estava trabalhando lá a professora Eliane Robert Moraes, que agora é da USP. E ela já era, né, assim, a maior conhecedora de Sade no Brasil, né, especialista em literatura erótica. E aí eu fui fazer uma pesquisa com ela, trabalhar com ela, e logo em seguida fui para a professora Maria Celeste Mira, que trabalhava com cultura de massa, trabalha ainda com cultura de massa. E aí foi disso que surgiu a vontade, então, primeiro pesquisando sobre o termo sadomasoquismo e depois trazendo isso para a chamada pornografia, né? Então foi por aí que eu comecei. Na época não tinha tantas pesquisas no Brasil, já existiam, eu não fui primeiro, mas existiam poucas pesquisas sobre essa área no Brasil. Então eu também recebi um grande estímulo das 2 professoras, falando, continua nessa área, que por enquanto não tem muita gente. E aí estou até hoje. Perfeito, perfeito. A gente vai voltar nesse tema do sadomasoquismo mais tarde. Mas por enquanto, queria também saber de vocês, assim, de um ponto de vista pessoal, se vocês consideram a arte de vocês erótica ou pornográfica e se vocês acreditam que haja uma diferença entre esses termos, porque é muito comum a gente ouvir essas 2 aparições assim, e muitas pessoas têm ideias diferentes do que são essas 2 coisas. Então acho que vai ser legal a gente ouvir o que os artistas têm a dizer e de um ponto de vista mais acadêmico também, essa diferença, se que ela existe entre o erotismo e a pornografia.
O meu trabalho em si, eu considero ele mais erótico. Né? O erotismo, para mim, ele é mais abrangente, você consegue trabalhar muito mais de arte em cima dele. Seja no cinema, onde você aborda um filme, por exemplo, LGBT, que acontece no caso de erotismo no meio disso tudo. E sobre erotismo e pornografia, para mim, são coisas que andam de uma forma entrelaçada, porém ainda distintas. Né? O pornô hoje em dia a gente conhece de uma forma muito vaga e industrializada, onde tudo acontece de uma forma muito rasa, muito cenográfica. E infelizmente isso também leva as pessoas a se distanciarem de algumas coisas, porque falando sobre corpos, os corpos que a gente vê em filmes pornôs, por exemplo, são corpos geralmente considerados padrões. Né? Você raramente vê corpos comuns em filme pornô. Então, ao mesmo tempo que andam junto ali, o erótico e o pornô, eles andam também separados por toda essa divisão de caixinhas de lutas. Essa é uma questão bem presente assim, há muito tempo, né? Erotismo e pornografia, quais são as diferenças? Eu acho assim, que realmente são temas que se completam, que andam juntos em paralelo, têm as suas diferenças, e a gente tem meio que essa ideia popular de que o erotismo é essa coisa mais higiênica, mais clean, mais sofisticada talvez, e a pornografia é mais clínica, mais obscena. Eu, de fato, eu concordo, eu me aproprio desse ponto de vista. Eu entendo a pornografia, se for para diferenciar, como uma coisa mais clínica mesmo, de fato, que está ali relacionada com o obsceno. O obsceno, ele pode ser erótico, e o erótico não necessariamente é obsceno. E não sei, assim, eu acho, inclusive, que partindo desse ponto de vista, a pornografia em si ela tem bastante assim, representatividade de corpos dissidentes, talvez mais até do que a gente consiga reconhecer quando a gente coloca o erotismo, o erótico nessa caixinha do belo, né, do artístico. E quanto ao meu trabalho, eu acho que eu pendulo assim, entre esses dois lados, o que seria erótico e o que seria pornográfico. Não consigo me definir entre uma coisa e outra. Acho que a brincadeira está nisso. Bom, na área acadêmica, eu sou da sociologia, tá? Assim, na área acadêmica existem várias linhas que fazem, né, seja no campo da sociologia, das ciências sociais, da psicologia, etc., né, nas ciências humanas como um todo, tem várias linhas que fazem essa separação, que é mais ou menos como vocês estavam falando aqui, uma um pouco mais ginecológica, né, assim, mais explícita. Eu, particularmente, eu sou da linha que não faz essa distinção. Não existe. Eu pego mais na interpretação sociológica / histórica. Né? A representação da sexualidade em toda a cultura sempre existiu. Na nossa, desde a antiguidade. Essas caixinhas, né, como o René falou, erotismo, pornografia, elas só foram criadas no século XIX, inclusive esses dois termos foram criados no século XIX, erotismo e pornografia, né? E elas foram criadas na Europa para justamente num período de democratização da cultura, né? Onde uma série de imagens e textos estavam sendo mais amplamente recebidos pela sociedade, né? Foram criados esses dois termos para fazer uma separação entre a representação obscena, né, ou representação da sexualidade, que era vista como ok, né, assim, que não ia chocar ninguém, que não ia atrás, essa foi chamada de erotismo. A representação da sexualidade, que ia contra os valores sociais do século XIX, e contra os valores de determinados grupos, que eram considerados valores que estavam sendo ofendidos, para nomear essas obras foi criado o termo pornografia. Então, assim, eu sou da linha que trabalha assim, pornografia não é isso, ou erotismo é isso, aquilo,
Pornografia e erotismo são, como o Renan falou, caixinhas mentais que a gente classifica determinadas obras. Por isso que historicamente, o que já foi chamado de pornografia, pode ser chamado de erotismo hoje, e vice-versa, né? Ou seja, não é uma obra, né? É uma categoria que você encaixa determinadas obras. Por isso, muito do que a gente pode falar, como eu acabei de repetir, né? O que vai ser pornografia hoje, pode ser erotismo amanhã, e vice-versa. Achei interessante você trazer esse ponto dos valores da sociedade, porque justamente é para onde a gente parte, sobretudo nesse contexto que a gente está aqui, LGBTQIAP+, porque a gente pode dizer tranquilamente que a gente vive em uma sociedade muito moralista. E aí eu queria saber, primeiramente, como é para vocês lidar com publicar artigos nesse campo, ou publicar artes nesse campo, como é a recepção, assim, os desafios de publicar isso mesmo e ser visto e validado, sabe? Como essa política de censura do erótico funciona, principalmente em plataformas como o Instagram, que artistas usam, né, bastante para divulgar suas obras. O Renan, por exemplo, que tem o projeto, tem o site, né, do projeto Explicit. Isso, tem um site, mas o maior rolê do projeto acontece realmente no Instagram. E sobre essa parte de moralismo no Instagram é muito complicado, porque, por exemplo, eu perdi já um projeto e não foi por conta do tipo de foto que eu postava lá, mas sim por conta dos corpos que eu postava lá. Corpos mais tido como padrão, ele era mais aceito, mais engajado, mais entregue no Instagram. E corpos como de pessoas deficientes, pessoas fora desse padrão, eram derrubados o tempo todo. Então, trabalhar com o Instagram, com o meu tipo de arte, é muito complicado por conta disso. A todo momento a gente tem uma barreira ali para enfrentar, para superar e recomeçar, porque a sociedade não deixa de gente mostrar essa realidade. Eles são acostumados com essa mídia confortável de sempre mais do mesmo. Quando você mostra algo diferente, é mais complicado para as pessoas receberem, geralmente não recebem bem, e as plataformas elas excluem mesmo. Então é complicado. Sobre as plataformas, eu acho que é um processo muito confuso ainda para mim. Eu não consigo dialogar muito bem com o algoritmo, não entendo muito bem como ele funciona. Por incrível que pareça, eu nunca sofri muita censura no Instagram, que é a minha plataforma principal de divulgação do meu trabalho. Eu só sofri censura, eu acho que 2 vezes no ano passado. E, bom, eu sempre também entendi que talvez eu esteja, desde que eu comecei a usar o Instagram como plataforma de divulgação, eu meio que entendi que eu estava ali surfando num espaço meio perigoso, sabe? Tipo, o trabalho tem nudez e vai contra as regras, então a qualquer momento pode acontecer. E por incrível que pareça, aconteceu bem pouco. Mas eu acho que são políticas muito confusas ainda, isso ainda precisa ser revisto de muitas maneiras, porque eu lembro que entre os termos tinha um tópico muito engraçado, que era proibida a postagem de qualquer coisa que cause excitação sexual. Eu acho isso muito abrangente, porque a sexualidade humana é muito diversa, né? Qualquer coisa pode causar excitação em alguém em algum lugar do mundo. Então, eu acho que essas políticas elas precisam ser revistas e definidas ainda. Tudo bem que também as redes sociais são recentes, se a gente parar para analisar, mas eu acho que isso tem sido trabalhado. Perfeito isso que você falou, né? Proibido, né, postar qualquer coisa que cause excitação sexual. É como se algo que causa excitação sexual fosse um problema em si, né? Como se isso fosse um problema, né? Em compensação, discursos de ódio e campanhas de armamento, as redes sociais não falam nada, né? Elas só fazem um pio, mas ficar com tesão é um absurdo. Proíbe, não pode não.
É isso, né? Essa questão, o que as próprias redes, né, assim, definem como erotismo ou pornografia e o que pode ou não ser cobrado delas, né, são termos em disputa, né? O que eu falei, erotismo e pornografia são categorias de classificação, né, assim, não um objeto em si. E aí essas categorias estão sempre em disputa, né? O próprio pessoal agora, né, assim, como os termos queer, né, assim, da teoria queer, etc., vamos ressignificar os termos ofensivos, tem a galera do pós-pornô, né, assim, para ressignificar a própria noção de pornografia, como se pornografia fosse uma coisa ruim em si, né, assim. Então eles estão discutindo isso, mas aí bem rápido do campo acadêmico, né, não, eu particularmente também nunca tive nenhum problema, né, assim, mas porque eu diria que eu tendo a trabalhar mais com a ala progressista do campo acadêmico, né, assim, mas quando eu vou do lado de fora da academia, falar que eu pesquiso pornografia, já ouvi sim aqueles comentários assim, isso é jogar dinheiro público no lixo, já tipo Sherazade, sabe? Assim, ela falou isso já, né, na TV, isso eu já ouvi, mas nunca de pessoas do meio acadêmico. Eu queria só falar também que é um aspecto interessante para a gente também para pensar, que nas redes sociais, na internet, enfim, esse pensamento de pornografia que a gente tem hoje em dia, se a gente observa, ele está muito diluído, assim, em todas as coisas, sabe? Então, tipo, a gente vê muito dessa pornografia na publicidade, por exemplo. Então, acho que tem linhas muito tênues nessas questões. Então, aproveitando que a gente está aí nesse campo do moralismo e afins, e como o próprio Jorge falou, imagino que vocês também, né, pelo tipo de arte que produzem, são dessa ala progressista. Se esse questionamento da moral que a gente tem imposta, ela é algo que vem como consequência ou como motivadora do que vocês produzem? Queria, se vocês têm uma resposta para isso, ou se é um misto das duas coisas. Eu acredito ser um misto das duas coisas. Sempre um misto das duas coisas, porque é desconfortável, né? Ver um pouco dessas coisas. Como foi dito, as pessoas geralmente elas recebem isso com um susto. Então, ao mesmo tempo que isso assusta, a gente também produz esse tipo de trabalho, falo por mim, isso me impulsiona a fazer cada vez mais e deixar as pessoas mais desconfortáveis até o ponto de naturalizar. Porque são só corpos, são só situações que a gente vive todos os dias. Não tem nenhum tabu em cima disso tudo, né, criado, entende? Concordo, discordo. Acho que não tem como concordar ou discordar se a gente está falando de um ponto de vista individual, né, artístico. Eu acho que no meu caso talvez seja muito consequência, assim, eu não coloco no meu trabalho talvez não diretamente, não intencionalmente, esse aspecto mais de confrontar de fato. Acho que eu estou num lugar mais autorreferencial, assim, lírico, talvez. E claro que isso pode ter muitos outros significados e outros caminhos, assim, a partir do momento que eu torno público, mas é isso. Sobre essa questão, né, se é mais causa ou consequência, eu diria que elas nas minhas pesquisas, né, os dois meio se retroalimentam, né, assim, porque a gente vê, eu sou muito próximo de pessoas que trabalham na indústria pornográfica, né, aí você fala assim, ainda não é possível que em 2023 essas pessoas ainda sofram tanto preconceito também, né, assim, da direita e da esquerda, né, da direita e da esquerda, né, assim, nas alas conservadoras da esquerda, né, e da direita reaça, né, conservadora e reaça. E aí eu falo assim, não é para fazer um trabalho que seja para dar munição para essa turma da extrema direita,
né? Se seja para dar munição conceitual para Bolsonaro, para Damares, eu nem pesquiso, né? Se não, né? Se a minha munição é para enfrentar o discurso desses caras, né? Então é por aí que eu vou. Perfeito. Então, ainda falando desse questionamento da moral, eu sinto que vocês trabalham muito nas obras de vocês essa relação entre prazer e dor. Renan traz, né, às vezes ali as cordas, como a gente viu aqui, e aí eu queria saber como vocês exploram isso, como essa ligação entre a homossexualidade e o sadomasoquismo toca as pessoas, sabe? Como, pelo menos como vocês tentam tocar as pessoas através disso? Se é que tentam, ou se vocês produzem para vocês mesmos, né? O meu trabalho sempre acontece inspirado na pessoa que eu estou fotografando em si. E cada pessoa tem uma história, uma questão. Então, quando eu utilizo, por exemplo, de cordas, correntes, isso tem um motivo pessoal para a pessoa. A gente é acostumado a sentir dor o tempo todo, seja por ser repreendido por uma forma de sentar, de um trejeito, ou jeito de falar. E muitos de nós conhecemos o sexo, nós LGBTs em geral, pela dor, né? De uma forma mais invadida, digamos assim. Então, a ideia é justamente transmutar esse tipo de informação e de energia sobre isso. E é por isso que eu utilizo cordas, correntes com flores, cordas com flores, para mostrar essa dualidade e essa potência. Nossa, mas muito legal isso que você falou de aquilo vir com a pessoa. E eu acho muito interessante isso no seu trabalho, de você realmente ali, sabe, se importar com o que a pessoa quer passar e com o conforto dela na hora de fazer a foto. Muito incrível isso mesmo. Sim, obrigado. Todos os ensaios acontecem dessa forma. Sempre inspirado de forma individual em cada história, cada cicatriz, cada tudo. É importante isso. Vocês, Luiz e Jorge, como enxergam essa relação? A dor é muito presente no meu trabalho, nos meus processos, porque eu estou sempre tentando trabalhar com essas metáforas em cima das relações. E a partir do momento que a gente pensa que o inferno é o outro, está sempre presente, né? Essa questão da dor, quando a gente pensa em relações humanas, em se relacionar com os outros e tudo mais. Eu acho que eu não trabalho assim, diretamente com o BDSM, por exemplo, o masoquismo, de uma maneira muito direta ou enquanto fetiche ou parafilia, mas essas questões elas surgem mais como metáforas mesmo, metáforas visuais a respeito dessas questões mais sensíveis das relações. Bom, eu vejo assim o BDSM, né, sempre do ponto de vista da sociologia, né, porque eu não sou artista. O BDSM veio, né, assim, era mais um tabu, vamos dizer assim, que foi sendo nos últimos anos desconstruído, né, dentro da lógica kink, né, assim, principalmente a luta do meio BDSM era pela despatologização, né, assim, ou seja, contra a patologização, considerar isso um tipo de doença, um tipo de transtorno psíquico, né, assim. Então teve todo um movimento, aqui no Brasil tinha um movimento bastante em São Paulo e Rio, muito legal, desde o começo dos anos 2000, e aí a partir da primeira década do século XXI, a partir de 2015, mais ou menos 16, com essa onda conservadora, né, esse refluxo conservador, assim, principalmente depois do golpe, né, da presidenta Dilma, aí o pessoal, eu conhecia muita gente, participo do meio com muita gente mais velha, né, tipo acima dos 40 anos, e aí deu para ver que esse movimento retraiu também, né, se fosse fazer, né, um termo comum, a gente mais ou menos voltou para o armário, né, assim, porque ficou muito difícil sustentar, falar assim, olha, eu curto BDSM
né, no Brasil contemporâneo, né? Assim, então esse movimento deu uma retraída, mas no Brasil existe um movimento BDSM bem forte, tá? Assim, bem forte. E outra coisa só para... Aí pergunta assim para mim, mas você pesquisa dor, né? Dor no sexo? Eu pesquiso prazer, né? Quem acha que BDSM, né, assim, é dor nesse sentido clichê, né, assim, só de furar o corpo, você vai falar, então faz o seguinte, como diz né, assim, uma grande dominadora paulista, né, ela fala assim, você acha que BDSM é dor, né, é só sentir dor, prazer na dor, então você pega lá um martelo, dá uma martelada no dedão e goza, né, você goza. Não é isso, né, não é isso. Não, muito legal os pontos que vocês trouxeram. Então, eu queria partir mais para uma outra possibilidade de representação assim, dentro do erotismo nas artes, que é a forma como os corpos são retratados individualmente ou em um contexto em que eles se relacionam entre uma ou mais pessoas ali. Então, como isso também se relaciona com a questão da moralidade, como explorar dentro da arte o explorar sexual próprio, de si para consigo, e entre mais de uma pessoa, né? E se a percepção que a gente tem da arte como um todo muda nesses dois contextos, quais são as diferenças, assim, representativas mesmo? Quais possibilidades cada uma dessas formas de trabalho possibilita? Mais de 3 pessoas, até 10, 12 pessoas, é justamente para mostrar a pluralidade de diversidade, de corpos, de etnias, cicatrizes e tudo mais. Então, da mesma forma que no ensaio individual eu abordo ali a história individual da pessoa, quando eu faço um ensaio em grupo, por exemplo, eu abordo mais um tema, uma luta a ser lidado e mostrar um conjunto, né, em conjunto, a nossa pluralidade. Então, tem essas duas questões, né? Tanto de mostrar para as pessoas como somos plurais e esse entretenimento entre elas mesmas. Eu acho assim que, tipo, as duas situações têm consequências parecidas, né? Por exemplo, se eu produzo algumas ilustrações que representam pessoas sozinhas ou pessoas em grupo, todas dentro desse contexto sexual vão ter consequências muito parecidas, mas eu acho que a partir do momento que existe uma dinâmica, aí a coisa fica mais pega para esse lado da sexualidade da pornografia mesmo. Então, seria sobre isso a pergunta? Então, sim, se eu desenho uma pessoa só e eu posto isso no Instagram, eu sei que tem um pouco mais de possibilidade, tem menos possibilidade de ataque ou de censura. É claro que 2, 3, 4, 5, 6 pessoas vai escalando para um outro lugar também. Acho super importante essa pergunta também, né? Assim, porque sexo é sempre político, né? E o campo da política é o espaço público, né? Esse espaço coletivo, né? Então, por mais que as nossas práticas sexuais possam ser privadas, né? Sozinho no canto, olha a mesquinharia erótica nossa. A gente só tem tesão por uma pessoa, só transa com uma ao mesmo tempo. Isso não é regra natural nenhuma. Isso chama-se mesquinharia erótica, né? Já no campo afetivo, né, tudo que envolve o sexo, né, é sempre coletivo, né? A prática pode ser privada, né, mas a nossa sexualidade é sempre coletiva, é sempre do espaço público, né? Então não tem como discutir e pensar sobre sexo, né, sem envolver política,
né? Assim, que, repito, é o campo em si da política, é o espaço público, né? Assim, num mundo onde as pessoas sofrem violência e são assassinadas pelo seu gênero, né? Pela sua identidade de gênero ou pelas suas práticas sexuais, né? Assim, se isso não for política, gente, o que é? Né? Sexo é sempre político, né? Assim, por isso, o que a gente deveria fazer, tá gravado, isso aqui vai ficar disponível. Então é isso, deu para entender, deu para entender. Bom, então partindo aqui para um outro tópico, a gente tem aqui um fotógrafo e a gente tem um ilustrador, e aí isso desperta muita curiosidade assim também de quais possibilidades de representação cada um desses meios possibilita, sabe? Então, quando você tem a foto, por exemplo, você tem ali o corpo, você tem as formas de fotografar esse corpo, mas o corpo já está dado. Quando você vai ilustrar, você constrói um corpo ali, você tem mil outras possibilidades, né? Então eu queria que cada um desse mesmo o seu ponto de vista individual, de como é usar um meio, por que você usa esse meio, enfim. E se um meio vocês acreditam que está mais sujeito à censura do que o outro, né? Então, por você ter a foto ali em tese real e o desenho talvez menos real, sabe? Tudo entre muitas aspas. Então, como o meio influencia nessa política de censura e nas possibilidades representativas? Olha, eu não sei dizer como funciona na ilustração, né? Não sou um ilustrador, mas falando sobre fotografia, e voltando a falar sobre caixas, a gente acaba sendo um pouco mais censurado, e privado e limitado por conta das descrições dos corpos, dos tons de pele, se é um corpo que tem um pouco mais de estria, se é um corpo que tem uma pele manchada. Isso tudo limita dentro da fotografia, e até para os fotografados acaba criando assim uma certa limitação. No caso de esconde essa estria, tira, deforma o meu corpo para ficar com uma segurança fina. Então, isso é muito problemático, precisa muito ser conversado sobre. Que não é a sua intenção, né? Sim, não, a ideia é mostrar justamente o corpo como ele é, e que ele tem as suas possibilidades, a sua variedade e a sua sensibilidade. Eu acho que são sim possibilidades bem diferentes, né, de técnica da fotografia e do desenho, até porque quando a gente pensa em pintura, desenho, a gente está falando da criação de uma coisa figurativa ali do zero. E como você disse, eu tenho bastante liberdade criativa nesse sentido de construir os corpos e as composições como eu quiser. Eu imagino que para a fotografia sejam possibilidades bem diferentes, né? E sim, eu acho que interfere muito na questão da censura. Eu percebo, inclusive, porque assim, quando eu fui censurado, das vezes que eu fui censurado no Instagram, foi justamente quando eu fiz desenhos que eram tinham um pouco mais de compromisso com a realidade, um pouco mais de capricho ali na luz e sombra, e justamente foram censurados por isso. Então, quanto mais estilizado, menos chance de censura. Eu acho que, assim, no fundo, as pessoas elas meio que tenham questões com a realidade mesmo. Então, corpos reais, a realidade em si é sempre mais obscena e mais assustadora para as pessoas e provoca muito, né? Não. Então vamos lá. Um outro ponto que eu acho bem legal do trabalho de vocês é de trazer esses elementos externos, objetos, enfim. Tipo, no caso do Willy tem os peixes, que dá até o nome do Instagram, que está em bastante obras. Mas vários elementos, as flores que ele tem nas fotos do Renan. Como que isso ajuda na construção de sentido que vocês querem passar? O Renan já falou um pouco que é mais do que a pessoa quer passar, né? Sobre ela. Mas o Willy fala muito de metáforas, assim, eu queria saber
mais sobre isso, assim, eu acho muito interessante trabalhar isso em correlação com o erotismo, principalmente. Eu uso bastantes objetos, itens e coisas que não são necessariamente corpos, né, no meu trabalho. Eu acho que tudo isso é muito interessante para poder criar texturas e acaba contribuindo bastante na construção dessas metáforas. Então eu uso bastante flores, peixes. Eu acho que o peixe é uma analogia muito interessante com o desejo, né, que é essa coisa que vive ali submersa e quando vem à superfície se debate e morre pela boca. E, então essas coisas aparecem mais assim como esse reforço na construção dessas metáforas mesmo. E acho que aí entra até um pouco do que foi falado antes, o fato do desenho ser uma linguagem que me possibilita ter bastante liberdade assim, nesse sentido. Eu já utilizo esses assuntos e objetos para poder externar realmente a personalidade daquela pessoa e o que ela quer falar. No outro projeto, no Corpus, eu postava as fotos do contexto da pessoa, falando um pouco sobre ela, sobre o que ela gostaria de passar com aquele ensaio. Já no projeto Celeste, a ideia é justamente deixar para que as pessoas, o público, tenham a percepção que te cabe. Então a gente utiliza desses assuntos para poder mostrar a intimidade da pessoa. Por exemplo, quando eu utilizo as cordas e as flores, como eu disse, mostra essa dualidade de dor e delicadeza, de você se sentir amarrado, mas também livre dessa forma. Por aí vai. Uma forma mais abrangente de deixar mais criativo também. Jorge. Tá, não, só para falar dessa ideia da representação da sexualidade como uma metáfora, né? Assim, então você usa a representação ali, seja de que tipo for, né? Qual suporte for, para falar de uma outra coisa, né? Uma outra coisa maior, inclusive, né? E muito da pornografia tradicional, mainstream, né? Assim, principalmente a heterossexual, mas não só, né? Ela tem todo um discurso de sexualidade e gênero que é extremamente conservador, né? Assim, extremamente conservador e reproduz uma série de desigualdades sociais e em muitos casos inclusive erotiza essas desigualdades, né? Mas é importante lembrar que não é toda a pornografia mainstream que é assim, né? Assim, o pós-pornô é a linha que mais critica, que não é a mainstream, né? Mas mesmo dentro da pornografia mainstream existem essas críticas também, né? Assim, às vezes eu ouço as pessoas falar, mas a pornografia mainstream toda é conservadora, não sei lá. Aí a minha resposta é: você anda assistindo pouca pornografia. Porque não está procurando direitinho. De qualquer maneira, muitas dessas obras, em especial da pós-pornografia, é justamente para usar, né? E não só a pós-pornografia trabalha bastante, não só o vídeo, né? Mas performances, etc. E é justamente para discutir desigualdade de relações de poder, né? Assim, principalmente poder criar um novo imaginário sexual, né? Que não está na pornografia mainstream, né? Assim, mas a ideia de que aquelas práticas e aquelas imagens que você vê ali na sua frente, o objetivo delas é discutir muito mais do que só o que está apresentando ali. Achei legal que você trouxe isso da performance, né? Quando a gente trata de pornografia, porque tem um quê performático, né? Tanto nas fotos quanto nos desenhos. Acho que seria interessante também a gente ter uma visão de uma pessoa que trabalha diretamente com a linguagem do vídeo, porque são múltiplas camadas, assim, enfim. Indo para o nosso... assim, caminhando já para o final do mês, meu Deus, passou muito rápido. Já que vocês estão nesse meio há algum tempo, bastante tempo, como vocês se sentem em relação à validação da arte homoerótica? E aí eu reforço, não da arte
erótica, mas da homoerótica principalmente, em relação a outras temáticas e como a academia enxerga hoje em dia a importância de se trabalhar essas temáticas. A gente já conversou um pouco sobre a linha do pós-pornô, então, mas eu queria me aprofundar um pouco mais nisso, de como está o cenário, tanto acadêmico quanto artístico, se tem essa invalidação da arte homoerótica em relação a outros tipos de arte. Eu acho que não só esse tipo de arte, mas arte em geral no Brasil, valorizar. Estão me ouvindo? Acredito que todo tipo de arte aqui no país é muito desvalorizado. Todos os tipos de arte. E com esse tipo de arte que a gente trabalha, ela basicamente serve para duas coisas. Ou para você se sentir representado, ou para você utilizar isso de uma forma mais pornográfica para te satisfazer de alguma forma, ser utilizado como fetiche. Então, acredito que é um trabalho muito longo aí que a gente tem pela frente para poder validar esse tipo de arte, todas as artes, né, no caso, mas esse tipo de arte, não sexualizar tanto esse tipo de arte, para poder trazer entre linhas também. Por mais que seja um trabalho erótico, pornográfico, ele está passando uma mensagem ali e a gente precisa olhar com uma geração, talvez. Eu acho que essa questão da validação da arte homoerótica dentro dos espaços onde se produz arte, eu acho que não é mais assim, uma questão muito tabu, né? Até porque a gente pensa nesses espaços da academia, por exemplo, das galerias, etc., do circuito, já são bem-vindas essas representações de sexualidades distintas e etc. Para mim, o que pega mesmo é quando a gente pensa um pouco fora assim, dessa bolha aí de nichos e dessa questão, a academia, a arte. O problema está quando a gente coloca uma lógica de mercado mesmo, assim, como tudo na vida, né? A gente coloca o mercado de trabalho e vira um problema. E é aí que eu me encontro assim, algumas dificuldades. Por exemplo, eu como ilustrador eu tenho que ter 2 portfólios. Um não tem nada assim, que eu produzo de erotismo pornográfico, e eu percebo bastante dificuldade das pessoas, assim, tanto no mercado editorial e etc., em conseguir entender isso como uma vertente do trabalho de alguém e ter um olhar um pouco mais técnico. Não sempre pesa um pouco para a moral mesmo, nesse sentido. Quando eu participo de feiras, por exemplo, eu sempre tenho que censurar todas as piroquinhas que eu desenho. Bom, na área acadêmica, é isso, né? Já vai fazer uns 20 e poucos anos que eu estou nessa área pesquisando esse tema. Então, assim, atualmente, né, a temática homoerótica no campo das artes, da representação aí, pornográfica ou erótica, assim, já é um super consenso tranquilo, né? Assim, não só de que é um objeto legítimo de pesquisa, como é politicamente importante estudar isso, né? Você tem que dar visibilidade para isso, né? Tem que pensar, né? Criar trabalhos, reflexões, teses, mestrados, doutorados, né? Assim, em cima disso, né? Isso aí já é tranquilo, embora algumas, agora eu vou falar mais do campo audiovisual, né? Assim, pensando pornografia audiovisual mesmo, aí algumas coisas ainda um pouco básicas, né? Assim, ainda precisam ser toda hora retomadas, né? Por exemplo, aquela ideia que muita gente tem de que pornografia representa a realidade, né? Aquele filme pornô, então aí tem gente que critica e fala assim, mas isso não representa um sexo real, né? As pessoas não transam assim. Não mesmo, meu amigo, ninguém tem paciência para ver o tédio da vida real, né? Se fosse vida real, ninguém ia assistir, né? Tem gente que, né, acha que os filmes pornôs estão mais próximos da lógica documental. Não, gente, eles estão mais próximos da lógica ficcional. Apesar da prática sexual real ali, né? Mas aquele monte de acrobacia, né? Aquelas histórias sem pé nem cabeça, quando tem história, né? É porque eles não têm a mínima intenção
né? Assim, de reproduzir uma suposta realidade, né? Por isso dizer assim que filme pornô não mostra o sexo real. Isso é a mesma coisa que assistir o filme dos Vingadores. Falei assim, não sei, tô achando estranho, as pessoas não voam, as pessoas não tem alguma coisa muito ruim nesse filme. Não, Gabi, né? É outra lógica. Ela tá mais para a lógica ficcional e a ideia é espetacularizar o sexo, né? Assim, não, repito, o tédio da vida real sexual de todo mundo. Queria só reforçar essa coisa da bolha que o Willy trouxe, porque enquanto a gente conversava mesmo aqui, eu comecei a pensar na possibilidade que a gente tem de trazer para esse espaço uma mesa com esse tema, pessoas que trabalham com isso, e para a gente foi uma coisa muito natural. Para as pessoas que estão aqui, imagino que seja, elas vieram porque, né? Mas, por exemplo, para minha mãe, tipo, se eu falar, mãe, olha essa arte aqui, ela vai achar, tipo, o que é isso? Então, eu acho que tem muito a ver mesmo com essa lógica de mercado e com aquilo que o Jorge trouxe da cultura de massa. Mas só de a gente ter essa conversa aqui hoje, acho que já vale muito a pena. Achei que foi muito incrível, queria agradecer muito a participação de vocês, Renan, Willy, Jorge. Foi muito gratificante ter essa conversa com vocês. Imagino que tenha sido para todo mundo que está aqui presente também conhecer. E vamos chegando ao fim da nossa mesa, mas antes tem surpresinha. A gente tem o nosso mascote do Ninja 14. A gente queria pedir para todos os convidados que vão passar aqui durante essa semana deixarem sua assinatura nesse manequim, né? Já que o nosso tema é corpo, infelizmente já não vai poder deixar porque está lá de longe. Mas se vocês puderem, tem a caneta aqui. E temos também um presentinho. Não, você vai chegar pelo correio, prometo. Obrigado. Então, por favor.